Meus irmãos, eu orei a Deus me dar uma palavra para trazer exatamente hoje. Quero agradecer também pela vida do presbítero Adari, que nos convidou a trazer uma palavra da parte de Deus. E meus irmãos, que tanta confirmação que traz essa palavra hoje. E agora também ouvimos aqui a irmã trazendo nossa oração. Meus irmãos, abram a vossa Bíblia em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4 ao 9. Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 a 9. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me ao Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Os irmãos, queria que os irmãos ficassem de pé para a gente fazer uma oração, certo? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, estamos aqui no momento mais importante, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco aqui, Senhor. Usa teu servo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Faz como tu fez por Jeremias, coloca as tuas palavras, Senhor, na boca dele. E fala, Senhor, que a tua igreja quer ouvir a tua palavra, meu Deus. Desde já agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, Jeremias é um livro que eu acho que todos aqui já passaram tempo para meditar, onde mostra uma forma de Deus trabalhar grandemente na vida do profeta. Meus irmãos, hoje nós iremos tratar sobre algo que todo cristão se pergunta: qual é a minha chamada diante de Deus? O que Deus tem para a minha vida? E como deveremos reagir na nossa chamada? Nada melhor, meus irmãos, que falar da vida do profeta Jeremias, aonde Deus vai nos mostrar com detalhes sobre a sua onisciência. Deus também vai nos mostrar como é que Ele trabalha na vida de pessoas que têm chamada e nos mostra a verdadeira forma de reagir diante da nossa chamada individual. Meus irmãos, antes de a gente entrar diretamente para falar um pouco da vida do profeta Jeremias, eu quero falar um pouco do contexto para os irmãos entender como o profeta Jeremias iniciou seu ministério profético, porque Deus levantou ele. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele nasce por volta de mais ou menos 645 anos antes de Cristo, exatamente 2 anos do fim do reinado do rei Manassés, um rei que foi responsável pela crise espiritual do povo de Judá. E também, meus irmãos, ele foi responsável pelo reinado babilônico, que acontece um pouquinho futuramente. A Bíblia nos mostra que o rei Manassés, ele não continuou o legado do seu pai, que era o rei Ezequias, um rei reto, justo, honesto, um rei que fez reforma no culto e na adoração a Deus, um rei que teve um reinado agradável aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, o rei Manassés acabou reconstruindo altares, a idolatria a Baal, a qual seu pai Ezequias tinha destruído.
dando início a um governo que foi marcado pelos graves pecados, idolatria, magia, adivinhações, sacrifícios humanos, tendo até incluído seus próprios filhos. Então, meus irmãos, Judá se encontra no período de crise espiritual, cegueira espiritual, idolatria, mas em meio à crise, em meio à dificuldade, Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias, ele nasce numa terra de Anatote, na tribo de Benjamim. Anatote era uma pequena aldeia localizada próxima a Jerusalém. Anatote no hebraico significa oração respondida. Jeremias era filho de Euquias, pertenciam à linhagem sacerdotal. Jeremias, ele foi preparado para ser um dos top sacerdotal. Ele sabia de culto, ele sabia da lei, ele sabia dos protocolos religiosos, mas no entanto, Deus não chama ele para ser sacerdote, mas sim profeta. O nome Jeremias, meus irmãos, significa aquele que é levado por Deus. E assim como Deus levantou Jeremias, ele quer levantar os seus profetas hoje. Meus irmãos, no versículo 4, presta atenção, que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jeremias não buscou a Deus, mas foi o Deus que iniciou o diálogo com Jeremias, iniciou o chamado. Que dá para entender aqui que nosso Deus é um Deus que chama. Jeremias não procurou Deus do propósito, mas foi o Deus do propósito que procurou Jeremias. Primeira revelação para nós nessa noite militar, meus irmãos: o nosso Deus é um Deus que chama. Muitas das vezes alguém chegou aqui se perguntando: por que eu estou aqui? Eu não escolhi ser profeta ou pregador. Eu não escolhi estar aqui nesse meio. Alguém pode estar se perguntando, mas a palavra de Deus para a nossa vida, quem te chamou foi Deus. Meus irmãos, Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu me deparo com a situação que Deus é um Deus que chama, meus irmãos. A Bíblia tem vários exemplos. Deus chamando o seu escolhido. Moisés estava no meio da sarça, quando ali ele ouve a voz do Senhor, e Deus chama Moisés para ser libertador. Josué foi chamado, foi escolhido para liderar o povo e assumir a missão de Moisés. Samuel ouviu a voz do Senhor e se tornou um grande profeta. Salomão foi chamado para continuar o reinado de Davi. Jonas recebeu a missão de pregar arrependimento em Nínive. Os discípulos foram chamados por Jesus para uma grande obra. Paulo foi chamado para sofrer pelo Evangelho e pregar a palavra de Deus. Ezequias foi chamado na beira do rio Queibar para profetizar. Agora levanta a tua mão se tu crê. Se tu não crê, tu pode deixar baixada. Assim como Deus levantou homens e mulheres, Ele te chama pelo teu nome nesta noite. Meus irmãos, segunda revelação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Segunda revelação para nós nessa noite. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Vou repetir: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Mesmo antes do profeta Jeremias falar suas imperfeições, sim, ele te escolheu. Antes dele dizer: Senhor, não tenho condições de ser profeta, mas
Deus se revelou a ele como Deus onisciente. Em Salmos, no capítulo 189, versículo 16, confirma essa verdade, meus irmãos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e teu livro todas essas coisas já tinha escrito, quando nenhum dos meus dias existia. Meus irmãos, alguém pode olhar para a sua vida e dizer: mas você é tão imperfeito. Mas foi assim com Moisés, como a gente ouviu com a irmã aqui. Foi assim com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, no primeiro passo, ele apresentou suas limitações. Ele apresentou suas limitações, falando: Senhor, eu sou gago. Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus responde para Moisés lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 11 ao 12, e disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Aleluia! Quem fez o mudo ou o surdo? O que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Meus irmãos, ilustrando aqui de outra forma, Deus estava falando assim: não sou eu que dou a visão ao cego, não eu que faço o mudo falar. O que são as tuas limitações diante do meu poder, Moisés? Me diga, meu Deus. Meus irmãos, Deus nos escolhe os imperfeitos. A gente já ouviu isso aqui. Deus escolhe os imperfeitos. Você pode estar se perguntando: mesmo sendo imperfeito, Deus me escolheu? Sim, Ele te escolheu. Ele tem um propósito na sua vida. Você não pode estar entendendo nada agora. Você pode estar se negando algumas oportunidades na sua vida, mas Deus te escolheu antes mesmo de você ser gerado, de você ser um pacotinho na barriga da sua mãe. Deus já estava criando um relacionamento com você, mostrando que o primeiro amor não é de mãe, mas sim de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes a gente tentando fugir, meu irmão, mas a gente não consegue fugir do chamado de Deus. Não consegue. Meus irmãos, seguindo aqui para a gente ganhar tempo. Mesmo eu querendo nada com o ministério, Deus escolheu. Mesmo eu tendo o pensamento de desistir de tudo, de parar, de desviar, Deus me escolheu, sim. Por quê? Por que Deus escolheu? Porque Ele é o Deus que chama, mas também é o Deus que termina a boa obra. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, acredite não, você não é obra do acaso. Você não está aqui, não é para você ser qualquer um não e se perder nesse mundo aí fora. Deus tem um propósito na sua vida. Meus irmãos, Deus já sonhava com você, Deus já pensava em você, Deus já tinha projetado um propósito para a sua vida, meus irmãos. Escute isso: Deus não é apenas Deus do presente, nem apenas Deus do processo. Ele é o Deus de antes. Deus é o Deus de antes. Glória a Deus. Entendeu? Irmão, você pode dizer, isso aí, alguém pode olhar para você e declarar: isso aí não tem mais jeito. Mas Deus fala assim: eu quero, porque Ele capacita. Moisés se limitou e Deus falou o quê? Vai diante deles que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Ele capacita. Alguém pode olhar para a sua família e dizer: aí não quer nada com Deus. Aí Deus, deixa comigo que eu dou um jeito. Alguém pode olhar para a sua história e decretar a sua derrota, dizendo assim: dessa vida aí não sai mais nada. Mas Deus declara: vem, porque eu sou Deus de antes. Isso nos mostra o grande atributo do nosso Deus, que é a misericórdia. Deus, Ele tem uma misericórdia tremenda na nossa vida. A gente é carne, irmão. A gente é carne. Muitas das vezes a gente pensa assim: eita, então pecadinho, não tem esse negócio não, irmão. Pecadinho grande, pequeno tem não.
é pecado. Mas Deus está perdoando. Está perdoando, está perdoando. Mas a gente tem que abrir o olho também. A gente não pode ficar relaxando, pensando, vou fazer assim, mas daqui a pouco estou na igreja. Não, papai, pode não. Se ajeita crente. Se conserta. Vamos lá, vai ganhar tempo. Mas Deus não começou a amar depois de você se converter. Ele já te amava antes. Ele te amava quando você estava perdido. Ele te amava quando você estava na roda dos escarnecedores. Deus, Ele te amava quando você estava longe dele. Mas Ele continua dizendo, eu quero você. Meu amor não começou no meio do caminho, mas Ele começou antes. Entendeu, meus irmãos? Continuação do Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei profeta. Preste atenção, meus irmãos. Sabe o que significa? Vou repetir. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei o profeta. Sabe o que significa isso aqui, meus irmãos? Você está cercado pela promessa de Deus. Não tem como, irmão. Não adianta fugir. O teu chamado te prende hoje. Acredite se quiser. Você pode se esconder, você pode fugir, você pode ir para todo canto, mas Deus tem propósito na tua vida, meus irmãos. Talvez alguém esteja fazendo planos para escapar, dizendo, esse negócio de ser crente, não, é para mim não. Eita, eu recebi a oportunidade. Então, não vou não. Meus irmãos, mas entenda, Deus está dizendo, não adianta fugir. Você pode dizer não, mas vai chegar alguém na sua vida que você vai reconhecer que Deus tem propósito na tua vida. Porque, meus irmãos, Ele já nos escolheu antes. Não adianta. Deus, a gente só está vivo aqui. Só não lembro o versículo, mas o versículo fala assim: porque dele, para Ele, são todas as coisas. Meus irmãos, isso quer dizer que não adianta, a gente estamos aqui para, no processo da nossa vida, do nosso propósito, o nome dele seja agradecido. Exatamente tudo que foi feito nessa terra, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, aí fala aqui também, te santifiquei. Aqui é algo muito interessante para a gente meditar também. Deus, Ele aceita você como você é, mas Ele te separa para a santificação. Ele te chama como você está, presta atenção, mas Ele espera que você se molde no processo do seu chamado. É o que? É você deixar para trás os prazeres da carne, é você deixar para trás pessoas que distanciam de Deus, é você deixar para trás aquele costume que sabe que não é certo, é você se santificar. No hebraico, se eu não me engano, o significado da palavra santificação, santificar é aquele que é separado para fazer uma obra divina. Então, meus irmãos, nós temos que ser como, por exemplo, como Daniel. Daniel, com apenas 16 anos, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Noé viveu em tempo pecaminoso, mas achou graça diante do Senhor. Samuel, enquanto muitos se perdiam no pecado, Samuel se levantou para cumprir a chamada de Deus. Aleluia. Logo na frente aqui, meus irmãos, no versículo 9, palavra final, Deus estendeu a sua mão sobre a boca de Jeremias e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Coloca a mão assim na sua boca, assim, ó. Coloca a mão na sua boca e declara: Deus, coloca as tuas palavras na minha boca. Glória a Deus. Meus irmãos, a pessoa aqui, Deus, Ele não chama os capacitados.
Deus ele não chama os capacitados. A irmã falou aqui, isso é verdade. Você pode ver todos os personagens bíblicos, todos os seguidores, Deus foi capacitando. Coisa que a gente precisa reconhecer, que tem pessoas, meus irmãos, em todo canto, em todo... Isso é uma fraqueza do ser humano. Deus tira do lamaçal do pecado, Deus molda a vida dele, transforma, faz uma nova criatura, capacita. Aí Deus vai usando aquela pessoa, vai usando. Aquela pessoa vai crescendo, espiritual. Aí, meus irmãos, se deixar brecha para o inimigo entra e faz um estrago. Aí a pessoa acaba pensando que é a própria pessoa que está sendo usada ali como se fosse a capacidade dele mesmo. Mas não, meus irmãos, é Deus usando. Muitas pessoas pensam, se não for comigo, não vai. Se não for comigo, quero ver agora que vai conseguir fazer a obra. Toma, faz aí, quero ver se é desse jeito. Quero ver como vai ser as coisas. Da mesma forma que Deus capacitou aquela pessoa, Ele capacita outro. Capacita. Uma coisa eu sei, que a obra não pode parar, meus irmãos. A obra não pode parar. A gente tem que ser reconhecer que a gente somos pó, meus irmãos. A gente é usado por Deus. Não adianta querer se engrandecer. Não, meus irmãos. Sempre reconheça. A gente não é pó. Deus, Ele tem uma misericórdia. Valorize a oportunidade que a gente tem aqui. Valorize a presença de Deus. Se coloque na sua posição. Reconheça quem você é. Reconheça, porque isso é essencial para o crescimento espiritual. Meus irmãos, muitas das vezes nós pensamos que é incapaz. Vou falar agora de mim. Eu também, todo mundo tem esse período de timidez, período de vergonha, período de se expressar. Mas Deus não quer que a gente fique sentado, só ouvindo. Deus quer que a gente busque. Não vamos só chegar na igreja, depender da palavra do dirigente. Não vamos chegar só na igreja, vamos meditar em casa. Vamos crescer nossos conhecimentos. Muitas das vezes a gente não desperta para o nosso propósito, porque a gente não busca. A gente acha bonito, a gente vê como Deus usa aquele irmão. Da mesma forma que você está achando aquele lá, Deus usando aquele irmão, você está achando bonito, pode ser com você. Às vezes você pensa que abriu o coração para Deus trabalhar, mas às vezes o coração está fechado. Tem que orar, apresentar, Senhor, está aqui, Senhor, minha vida, faz o que quer. Minha vida é tua. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Que Deus tem uma grande obra. Assim como Deus fez na vida de Moisés, de Samuel, do profeta Jeremias, do profeta Isaías. Ele quer fazer com os seus hoje. Ele quer levantar seus profetas. Amém. Então, meus irmãos, reconheça que a gente é povo. Aceite seu chamado. E Deus tem uma grande obra em nossas vidas. E eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.